que nas questões vão aparecer as habilidades, as competências. É legal você abrir a matriz e abrir a lista de exercícios, para você já começar a se familiarizar com o formato das questões, tudo bem? Então vamos lá. Depois de ter te dado esse presente, né? Acho que vale a pena mencionar. Quero te mostrar aqui no nosso material perfeitamente como que a competência 1 ela abre pra gente. Professor, não sei como é que funciona isso aí não. Vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, e aí eu vou estar depois passando para os meus amigos, a gente vai estar respondendo questões, tá? Vamos responder inclusive essa primeira. É te ajudar a pensar o que seria uma espécie de resumo da própria competência, tá? Ó, a competência 1 aparece pra gente aqui com a finalidade de compreender elementos culturais que constituem as identidades. É um termo tanto difícil, né? Normalmente a gente vai começar a pensar que tipo de conteúdo cai aqui. Mas você viu que a gente fez esse resumo para você. Então a competência 1, a gente já vai fazer isso em todas as competências, tá? A gente vai tentar resumir ela em que todas as questões que fazem parte da C1 são questões de cultura, tá? E identidade. E é a partir dessa referência máxima que você vai saber quais são as habilidades mais recorrentes. Quero começar pela primeira. A primeira fala o seguinte: ela pede para que você interprete historicamente e ou geograficamente, preste atenção, se você puder fazer esses rabiscos aqui com a gente vai estar compartilhando o material depois, mas tipo assim, vai ser massa, tá? Vai ser legal, porque você vai conseguir fazer junto com a gente. Eu quero conversar com vocês sobre o tema, ou na verdade sobre o conceito de fonte. Professor, o que é uma fonte? Uma fonte pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive em filosofia, aparecem lá como se fosse uma espécie de diário, né, dos filósofos, aparecem por exemplo referências e fragmentos de pequenos textos. Tudo que for relacionado à ideia de saber sobre um tempo histórico, de saber sobre um evento histórico, é uma fonte. E aí, o conceito de fonte, saber como interpretar uma, é exatamente o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Professor, mas essas fontes são sobre o quê? Elas falam de quê? Elas falam sobre cultura. Por isso que o conceito de cultura abre completamente a competência 1. Tudo bem? Vamos lá fazer isso agora? Quero fazer aqui essa questão com vocês. Enem PPL 2024. Professor, eu nunca fiz o que seria esse Enem PPL. Sei nem o que é isso, professor. Vamos lá, vou te explicar. O Enem PPL é o Enem para as pessoas privadas de liberdade. Ih, professor, então vou ter que ser preso para fazer o Enem? Normalmente é o que a galera fala, né? Não, né? O Enem PPL, ele inclusive pode aparecer para você que talvez tenha acontecido algum problema no dia do Enem regular. Já tive alunos que inclusive abriram a prova do Enem e tava lá uma questão com 4 alternativas. Ele vai ter que entregar a prova pro aplicador e o aplicador vai ter que pegar e obviamente ele vai ser redirecionado para fazer a prova do Enem em uma outra data. Mas por que o PPL é importante? Porque ele é feito na mesma banca que produz o Enem regular. Professor, então o Enem PPL é mais fácil? Nada disso. Estamos falando do mesmo banco de itens. Aquela imagem que a gente mostrou no começo da aula já te mostra que todas elas vêm do mesmo banco. Então é o mesmo nível de dificuldade. Então, considerando que você vai sair daqui para treinar, a minha dica é: sai daqui para fazer diretamente uma prova do PPL. Se não fez o Enem PPL 24, por favor, faça. Professor, onde eu acho? No site do INEP. Procura lá no Google provas anteriores, beleza? Sem mais delongas, vamos responder a nossa primeira questão. E uma dica que a gente faz aqui, gente, é o seguinte, tá? Você tem a estrutura padrão do Enem, né? A gente está, inclusive, conversando com alunos que talvez façam simulados aleatórios, né? Tipo, achei um simulado de humanas. Cuidado, gente. A prova do Enem, ela possui um padrão. A primeira coisa que você vai observar é que existe um texto e abaixo desse texto, obrigatoriamente eu preciso de uma referência. A prova do Enem funciona exatamente desse jeito. O primeiro item seria o texto, que é o texto base, a referência para que você observe qual é a relação que o texto está trazendo para você, e uma coisa que a gente chama de enunciado, o comando da questão. E nós começamos por ele, beleza? Vamos lá então. Em relação à Europa, percebe que, como é uma questão de habilidade 1, a primeira coisa que a gente vai tentar entender é interpretar o tempo e o lugar histórico. E nesse momento aqui, a Europa é o nosso lugar histórico. Vamos entender o que é que está sendo discutido nesse lugar histórico. As descobertas científicas, olha só como foi fácil, a gente já encontrou qual é a discussão. Então, na Europa, tá, que é o lugar histórico que aparece para a gente, nós temos um cenário aparecendo. Que cenário é esse, professor? Descobertas científicas. Destacadas no texto, desconstroem. Preste atenção que você já achou uma palavra-chave. A palavra que
praticamente vai te fazer olhar para o texto buscando a resposta é a palavra, o conceito chamado desconstrução. Então, nesse lugar histórico, nós temos descobertas científicas acontecendo e a palavra-chave que vai te ajudar a responder a questão é exatamente o problema que a questão está trazendo, que é, existe um discurso, que ele precisa ser desconstruído dentro do que o próprio texto vai estar trazendo para a gente. Que discurso é esse, professor? Vamos ler o texto. Quem foram os primeiros europeus? É uma pergunta um tanto capciosa, né? Pensando justamente que o lugar histórico que a gente está conversando é exatamente desse grupo. Vamos lá. Novas pesquisas apontam que os atuais europeus de qualquer país do continente resultam de... Olha a discussão aparecendo, tá? Se você puder rabiscar agora, esse é o projeto da discussão. Uma mistura de antigos legados da África, isso que está sendo descoberto agora, do Oriente Médio e da estepe russa. Os indícios vêm de objetos coletados em sítios arqueológicos, da análise de dentes e ossos antiquíssimos, ali exumados e dos estudos linguísticos. Então percebe que tem vários itens, tá? Que vão fazendo com que, de fato, essa pesquisa ela tenha uma base científica. Você tem os sítios arqueológicos, você tem a análise da arcada dentária, os ossos, você tem muitos elementos que vão fazendo com que essa pesquisa ela tenha um embasamento metodológico. Beleza. Numa época tão preocupada com as migrações e as fronteiras nacionais, a ciência comprova, olha a problematização aparecendo agora, tá? Que a Europa é um continente de imigrantes e sempre foi assim. Abre aspas, os exames de DNA estão solapando o paradigma nacionalista de que sempre vivemos aqui e nunca nos misturamos com os outros povos, diz Christian Christensen. Abre aspas novamente. Não há dinamarqueses, suecos ou alemães. Em vez disso, preste atenção no final, tá? Somos todos russos, somos todos africanos. Professor, o que é que está acontecendo aqui? O que é que essa fonte do National Geographic está trazendo pra gente? Que a Europa, por muito tempo, tá? Durante o que seria todo o seu projeto de desenvolvimento enquanto sociedade, assumiu sempre um discurso. Que discurso era esse? O discurso era que a Europa não se misturava com ninguém. A Europa tem o que seria um paradigma dentro da sua construção social, onde existe uma espécie de discussão em que não há nenhum tipo de debate sobre a origem dos europeus, como se eles não tivessem tido nenhum tipo de contato com nenhuma outra civilização. A fonte especificamente que está dizendo aqui pra gente, diz praticamente que não, né? Os povos europeus tiveram contatos com outras civilizações. Professor, então, pensando aqui na questão, olha lá para o comando, olha para as alternativas. Considerando o lugar histórico, considerando a palavra-chave, qual era o discurso que a Europa tinha mantido? Letra A, pureza racial. Letra B, diversidade étnica. Letra C, variedade linguística. Letra D, multiplicidade genética. Letra E, nomadismo demográfico. Gente, observando o discurso, analisando as fontes que a gente pegou aqui, circulando exatamente os itens que aparecem pra gente, a nossa resposta é a letra A. Pureza racial. O discurso que, inclusive, é viés de todo o projeto da raça ariana, né, instituído pelo Hitler durante muito tempo na Europa. Então, aquele debate que existe, que a Europa não se mistura com ninguém, que inclusive é fruto de discussões até hoje em relação à política de imigração, que obviamente está sendo mais próximo do debate dos Estados Unidos atualmente, ela é uma balela, né? A sociedade, o que seria a humanidade, ela é repleta de multiplicidade étnica. E não é o discurso que a Europa guarda.